Seguinte, pessoal, oscilações e ondas. Bom, o que que frente que estuda oscilações e ondas, né? A frente da física, né, que vai estudar o quê? A propagação de energia, tá certo? Isso no caso das ondas, né? As ondas são a propagação de energia no espaço devido a perturbações físicas, né? Essa perturbação pode ser uma perturbação mecânica, são ondas mecânicas, ou eletromagnéticas, né? Propagação, basicamente são ondas eletromagnéticas e mecânicas, né? São os dois tipos básicos de ondas. Para a gente conseguir ter um tratamento matemático para descrever uma onda, primeiro a gente estuda oscilações. Por quê? A oscilação ela vai nos dar o quê? Um suporte matemático para que possamos posteriormente trabalhar com as ondas, tá? Bom, as oscilações, geralmente, eu vou começar com a abordagem agora, que eu acho que todo mundo, pelo que eu vi, estava tendo um pouco de dificuldade. Bom, as oscilações, e assim como as ondas, elas podem ter um tratamento matemático utilizando funções periódicas, tá? Isso que é meio que a revisão das últimas aulas, tá? Ou melhor, funções oscilantes, melhor dizendo. E também não deixam de ser periódicas. Certo? Por que eu estou falando isso aqui? Eu acho que vocês não me falaram, mas eu estou pressentindo que vocês tenham uma certa dificuldade com esse tipo de função. Bom, o que são funções oscilantes? Imagina aqui, ó. Eu vou fazer um gráfico. E nesse gráfico aqui, ficou meio... Eu vou ter uma função dessa forma. A primeira pergunta que eu faço a vocês, que tipo de função é essa? Lembrando que aqui eu vou falar que aqui eu estou avaliando o θ e aqui x. Mas olha simplesmente a forma dessa função. Alguém conhece? Pessoal, essa aqui é uma função cosseno, tá? Então, meu x aqui, ó, ela é igual a cosseno de θ. O que essa função está falando? Eu tenho aqui o θ e aqui o x. Ou seja, conforme eu vario o θ, que representa esse eixo aqui, ó, o meu x ele vai o quê? Alterar em duas condições. Ele vai alterar entre essa condição aqui e essa condição aqui. Olha só, meu x ele varia entre valores determinados. Ou seja, dentro dessa faixa aqui, ó, ele pode assumir qualquer valor. Somente dentro dessa faixa. Bom, como eu estou falando aqui que meu x é igual a cosseno de θ, o meu x, ele pode que não tem nenhum parâmetro multiplicando cosseno, então a gente vai ver o seguinte. Quanto que vale, se o θ vale 0, quanto que vai valer o meu x? Cosseno de 0 vale 1, tá? Olha só, quando o meu θ vale 0, quanto que vai valer o valor de x? Vale 1, ok? Aí eu vou falar o seguinte, não, então eu vou avaliar meu cosseno, e quanto que vale o cosseno de π sobre 2? Alguém sabe? É 90 graus, tá? Mesma coisa. Quanto que vale o cosseno de 90 ou π sobre 2? Zero. Zero, né? Olha aqui. Aqui é π sobre 2. Quanto que vale o cosseno de π? Que é a mesma coisa de 180. Aplicada nessa função ao lado aqui, ó. Quanto que é cosseno de π? Menos 1. Olha aqui, ó. Quanto que é cosseno de 3π sobre 2? Que é a mesma coisa que 270. Vale zero. Olha aqui. Ok? E quanto que vale o cosseno de 2π? Alguém sabe? É 360 graus? Quanto que vale? Vale 1. Bom, se eu pegar qualquer valor intermediário, o que seriam esses valores intermediários? Valores entre, por exemplo, 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um π sobre 4 seria aqui, eu teria um valor aqui que é 0,47. É porque meu gráfico aqui ele não está na escala certinha. Mas o que eu quero dizer? E a função cosseno é uma função oscilante, olha só. Conforme varia a θ, o meu x assume valores de menos 1 até 1. E isso repete, ó. 1 vai variando aqui, vai até menos 1 no máximo, depois ele retorna, ó. Ele fica variando esses valores. Então, meu x aqui, ó, ele varia nessas posições. Eu posso, então, representar
o movimento de uma mola, ou melhor, de uma massa mola, por uma função cosseno. Por quê? Porque é o seguinte, imagina aqui, ó, um sistema de massa mola, esse sistema vai estar entre a posição A, quando ela está esticada, e vai chegar até a posição menos A, quando ela estiver comprimida, ok? Então, se eu retirar ela do equilíbrio, ela vai o quê? Assumir valores entre o quê? Esses intervalos. Ou seja, a posição X da minha mola vai estar entre o quê? Entre A e menos A. Então, a mola vai ficar o quê? Oscilando dessa forma, certo? Bom, então, o que eu posso falar, então, desse modo? Que esse θ aqui, da minha função X, é igual a cosseno de θ, esse θ aqui, ele pode ser uma função descrita como uma função, ou melhor, o θ ele pode ser determinado como uma função temporal. E a gente viu na aula passada que é ômega t mais φ, ok? Ou seja, esse θ aqui, ele vai assumir diferentes valores para os determinados tempos. E a oscilação desse bloco aqui, ó, ele vai assumir posições para determinados tempos. E foi isso que a gente viu na aula passada. Então, eu posso determinar que a posição do bloco pode ser descrita como um A cosseno de ômega t mais φ, certo? Por isso que eu posso descrever o quê? A oscilação desse bloco aqui como uma função cosseno, certo? Ou seja, ele vai assumir diversas posições x para qualquer tempo. E nós temos o parâmetro ômega aqui, é a frequência angular dele, que está relacionado à quantidade de eventos por segundo, ou melhor, é isso, a quantidade de eventos por segundo que ele faz, mas essa quantidade de eventos por segundo é em radianos, tá? Por quê? Porque a função cosseno, ela é uma função que tem que ter ela tem que ser o quê? Colocado dentro aqui a unidade em graus ou em radianos. Então, por isso que isso aqui é a frequência angular, que a gente pode transcrever posteriormente como frequência linear, que é a frequência que a gente conhece, tá? Porque não existe, tipo, é, cosseno de um número que não seja radianos. Porque eu posso transformar radianos em graus. Se for um número natural, eu não posso transformar em graus, tá certo? Então, tem essa particularidade, ok? Então, a gente viu ainda, relacionado a isso, na aula passada, só para a gente ter uma ideia, a gente viu o seguinte, que para justificar ainda essa função cosseno como uma função da posição do bloco oscilante, eu posso ainda ver um ponto de vista mais gráfico. Como seria isso? Seria da seguinte forma. Eu tenho aqui um fasor, e na vertical aqui representa a posição da minha mola, certo? Então imagina aqui que eu tenho o sistema massa-mola. Vamos supor que essa massa esteja aqui, ó. Exatamente aqui, ó, é a posição de equilíbrio, que é a posição zero. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Se eu projetar a posição da massa-mola no meu fasor, eu vou determinar aqui, ó, esse vetor aqui, ó, que é o vetor A, que representa o quê? A máxima amplitude que essa minha massa-mola vai atuar. De modo que se eu pegar essa setinha aqui, ó, e trazê-la para cá, ela estaria aqui, né? Vou colocar até em outra cor, ó. Olha só, o vetor A, quando a minha mola tá, meu sistema massa-mola está aqui, certo? Mas eu coloquei ela localizada onde? Exatamente nessa posição X, tá certo? Então, eu vou retirar aqui esse vetor verde e vou projetá-lo aqui, ó, no sistema massa-mola. Olha só, o vetor do fasor projetado aqui no eixo X aqui, me dá o quê? Esse tamanho. E esse tamanho aqui, eu posso falar que é o X. Lembrando que eu tenho um ângulo θ e o meu fasor, ele vai estar girando aqui no tempo, ó. Ele no tempo, ele gira. Então, quando o meu fasor, por exemplo, estiver para um determinado tempo, ele vai estar aqui. Se eu projetar, meu bloquinho vai estar aqui. Porque tem... Quando você fala favor, você tá falando dessa setinha rosa? Isso, essa setinha rosa, ela gira, ó. Tipo um Olha só. relógio. Pode falar. Tipo um relógio. Não, isso aqui não é um relógio. Não, mas ela gira dos dois sentidos, ela só gira 180 graus. Não, ela gira 180, 360. Tá girando aqui, ó. Enquanto a minha molinha tá mexendo aqui, meu fasor tá girando também. Com a mesma frequência de oscilação do meu corpo. Esse fasor aqui é simplesmente para o quê? Para eu relacionar com essa função aqui já determinada, tá certo? É Então, tipo representar? é uma representação, Ah, tá. tá Entendi, certo? obrigada. Olha só, a amplitude, esse fasor, ele tem o mesmo tamanho da amplitude máxima. Então, se eu projetar essa setinha aqui, ó, no eixo X, olha o tamanho dela, ó, que representa o quê? Aonde meu bloquinho tá. Que função que eu tenho aqui, ó, não é um triângulo retângulo? Cateto adjacente sobre A, ou seja, x sobre A vai me dar cosseno de θ. Olha só mais uma vez, eu consigo determinar aqui. X sobre A, deixa eu fazer em preto, né? X sobre A é igual ao quê? Cosseno de θ. Então, esse A posso passar para cá multiplicando. Então, mais uma vez, nós vamos recair que x é igual a vezes cosseno de θ. Só que, como eu havia dito, o meu θ é em função do tempo, certo? Então, meu x é igual a cosseno de ômega t mais φ. Ok? Vamos lá. O que representa cada um desses termos da minha função posição aqui? Ou seja, o x é o quê? É a posição da massa.
ela é dada em metros. O A é a amplitude. O que é amplitude? Que é dada em metros? É o quanto minha mola consegue estender ao máximo, né? Certo? Então, meu A, a minha mola consegue esticar A. Então, essa é a amplitude máxima dele, ou amplitude, né? O ômega, como havia dito, é a frequência angular, dada em radianos por segundo. Por que é radiano por segundo? Se o tempo é dado em segundos e ômega é radiano por segundo, se eu multiplicar as duas vai dar em radianos e eu só posso aplicar cosseno e seno em parâmetros dados em unidades de radiano, ou em graus, né? Então, o T é o tempo e φ, a gente chama de fase, dada em radianos. O tempo em segundo. O que é essa fase aqui? É a condição inicial. Ok? Então, é, então, a gente consegue descrever a posição de um corpo oscilante, ou seja, ele vai estar entre A e menos A, movimentando, como? Com a função cosseno, tá certo? Pessoal, tranquilo? Entenderam por que é a função cosseno? Professor, eu tenho uma dúvida, porque Pode perguntar. se o bloquinho, né, ele movimenta para frente e para trás, é isso? Isso, Por causa da mola. isso. Então, por que precisa representar ele em um círculo de 360 graus? Porque precisa representar... No fazor, né, ali que tem 360 graus. Eu não consegui Ah, assimilar. você conseguiu assimilar o fato dele estar em 360? Isso, e ele sai para frente e para trás. Entendi. Aqui é o seguinte, vamos fazer uma representação aqui. Vamos lá. Vamos pegar valores práticos aqui, tá? Eu vou pensar num exemplo aqui que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter o seguinte. Imagina um bloco. Imagina um bloco. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Um bloco aqui. Esse bloco ele vai começar em menos A, ou menos, um pouquinho menos 0,2. Tudo em metros, tá? Aqui o 0, aqui o 0,2. Vamos supor que a frequência angular dele é igual a π sobre 2 radianos por segundo, tá? A frequência angular dele. Bom, tem frequência. Ele vai começar aqui, ó, para tempo igual a zero, ele vai começar aqui, certo? Qual que seria a função dele? Vamos montar a função dele? Alguém sabe me dizer como que eu vou montar a função dele, conhecendo somente esses parâmetros aqui? Qual que é a amplitude dele? É de menos 0,2 até 0,2? O A vale 0,2 metros, certo? Então, meu x vai ser igual a quê? A 0,2. Olha só, a amplitude máxima, né? A gente adota positivo, tá? Vezes cosseno de π sobre 2 vezes t mais φ. Ok? Bom, para tempo igual a zero, qual que é a posição dele? Então, vamos ver aqui. A gente vai encontrar agora esse parâmetro φ, tá certo? Então, vai ser o quê, ó? 0,2 negativo é igual ao quê? 0,2 vezes cosseno de π sobre 2 vezes t mais φ. Eu já vou chegar lá nessa pergunta, tá, Júlia? Olha só, se o tempo vale zero, esse cara aqui vai a zero, né? Ou seja, nós vamos ter o quê? Que menos 0,2 sobre 0,2, o que eu fiz? Passei para cá dividindo, é igual ao quê? A cosseno de φ. Então, cosseno de φ é igual a menos 1. Qual o ângulo φ que vai me dar menos 1? Alguém sabe? O φ tem que ser igual a π, né? Beleza? Olha aqui, ó, a gente viu isso, né? Π. Olha aqui, ó. Para π é menos 1. Então, como vai ficar minha função para esse bloco? X é igual a quê? 0,2 cosseno de π sobre 2 vezes t mais π, né? Certo? Aí, Júlia, eu posso falar, olha, então vamos fazer uma tabela e analisar por que a gente vai correlacionar com o fasor, certo? Olha só, Júlia, isso aqui é o meu θ, né? Certo? O meu θ, vamos lá, para t igual a zero, quanto que vale meu θ? Vamos fazer aqui, ó, t e aqui θ. Para t igual a zero, meu θ vale π, certo? Para t igual a 1, 1 vezes π sobre 2, mais π, vai dar 3π sobre 2. Aí coloco 2 aqui, certo? 2 segundos. Se eu colocar 2 segundos, vai ser π mais π, então ele já vai estar em 2π. Estou jogando valores para tempo, tá certo? Para tempo igual a 3,
3 meios mais 3 meios mais π, vai dar 5 meios de π, tá certo? E para 4, vou fazer até 5. Para 4, para tempo igual a 4, 4 vezes π sobre 2 vai dar 2π. 2π mais π vai dar 3π. E para 5, ele vai estar o quê? 5 meios mais π vai dar 7 meios. Certo? Então vamos lá. Vamos aplicar isso aqui no fasor. Você quer saber no fasor ou no... Por que o fasor dá volta, né, Júlia? É isso? Isso. Olha só. Se eu pegar no fasor... Seguinte. Pega para 0. O meu θ vale quanto? π. Então, o meu fasor vai estar aqui, ó. Tá certo? Ó, aqui dá um ângulo de 180, que é π. Tá certo? Tranquilo? Aí eu vou fazer de outra cor. Aí, para 1 segundo, ele vai estar o fasor vai estar o quê? Aqui, ó. É 3π sobre 2. Tá certo? Agora eu vou pegar em outra cor. Para 2 segundos, ele vai estar em 2π. Ele vai estar aqui, ó. Ou seja, ele já deu uma volta, né? Ele começou em 180 e agora ele já está aqui. Olhando do ponto de vista do fasor, tá certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, em 3 segundos, meu fasor vai estar aqui, ó. Porque o cosseno de 5 meios é a mesma coisa de cosseno de π sobre 2, tá? Se eu aplicar aqui na função... Se eu aplicar aqui nessa função, ó, para θ, ó. Estou aplicando para θ. Eu fui colocando vários tempos, eu achei θ, tá certo? Ou seja, tá vendo que você consegue enxergar que ele está girando? No fasor? Sim. Agora fica mais claro? A posição. Certinho, então. O que acontece? É a mesma coisa. Olha aqui, ó. Agora vamos olhar a posição. Para a posição, para tempo igual a 0, ele vai estar aqui, ó, né? A gente viu. Vai estar aqui. Para tempo igual a 1 segundo, vai dar o quê? Cosseno de 3π sobre 2. Quanto que é cosseno de 3π sobre 2? 0. Olha só, ele vai para o 0, ó, o bloquinho. Aí depois ele vai para 2π. Quanto que é cosseno de 2π? Vale 1. Cosseno de 2π vale 1, ó. Então, se eu colocar cosseno de 2π aqui, vale 1 vezes 0,2. Agora ele vai estar aqui. Ou seja, ele vai... Se eu aplicar valores de tempos diferentes aqui, eu vou verificar as posições dele entre menos 0,2 até 0,2 e retornando sempre. Ele vai estar sempre o quê? Nessa faixa aqui oscilando. Tá certo? Então, do ponto de vista de fasor, esse fasor está girando. Mas esse fasor aqui, gente, vocês não precisam preocupar com ele. Eu utilizei ele simplesmente para a gente determinar, mostrar mais uma vez que a função cosseno é uma função que descreve o quê? A oscilação de um corpo. Basicamente isso. O fasor, quem usa mais essa questão de fasor para os meninos da eletrônica? Isso aqui eles vão usar o resto da vida para quem quiser continuar na profissão. Tá certo? Para vocês, é só o critério de quê? De entender como que eu posso determinar a função posição em relação a uma função trigonométrica cosseno. Basicamente por isso. Tá certo? Então, vocês viram aqui em termos práticos o que é como que funciona a função cosseno para um objeto oscilante? Tem alguma dúvida específica? A frequência angular, você falou que é o quê? A frequência angular, vamos voltar aqui, é uma frequência, é como se fosse o quê? Um parâmetro de quantas voltas que ele vai dar por segundo. Ou seja, o quanto ele varia esse θ no tempo, tá certo? Ou seja, ômega, ele vai me dar o quanto θ varia no tempo, tá? Você pode fazer das duas formas. É o θ sobre t, tá certo? Entendi, obrigada. Então, se ele dá uma volta de 2π, não é uma volta completa, né? Em 5 segundos, você acha a frequência angular dele, tá certo? Bom, a gente viu na aula passada ainda que... Vamos retornar aqui, ó. A gente definiu o quê? O período. O que é o período? Alguém lembra? E a frequência. Qual que é a diferença entre os dois? Sabendo que a frequência é igual ao inverso do período e o período é o inverso da frequência. Alguém lembra? Qual a relação entre os dois? Olha só. O período, vamos pegar aqui, ó. O bloco, ele sai de menos 2, vai até 0, vai até menos 2. Sai de menos 2, vai até 0, vai na amplitude máxima 2, e depois retorna até menos 2. Isso foi um evento completo, concordam? Ou não? Porque ele saiu de menos 2, 0, 2, 0, menos 2. Ou seja, ele retornou aonde estava inicialmente. Isso não é um evento?
Não é? Ou sim ou não? O que vocês acham? Se ele sai de um ponto e retorna num ponto novamente, não é um evento acontecido? Exemplo, Eu eu acho. acordo às 7 horas, faço tudo durante o dia, durmo e acordo às 7 horas de novo. Não foi um evento? O dia não foi um evento? Então, o bloco saindo de -2 indo até zero, indo, até, indo de, desculpa, eu falei 2, né? Não é 2, é 0,2. Então, o bloco saindo de 0,2, passando por zero, indo a 0,2 e depois retornando a zero e chegando novamente a menos 0,2, isso é um evento. O que é a frequência? É a quantidade de eventos em dado determinado tempo. E aqui nessa fórmula aqui, a gente pode designar que a frequência é a quantidade de eventos por segundo, certo? Que é 1 sobre segundo é considerado como hertz, tá? Bom, se eu defino a quantidade de eventos por segundo, eu posso também definir quanto tempo demora para esse evento acontecer. E a grandeza que define o tempo que esse evento acontece, a gente chama de período. Ou seja, se esse bloco sai de -2, sai de menos 0,2, vai até 0,2 e depois retorna a menos 0,2, ele demora um tempo. Isso a gente chama de período. Aqui no fasor é a mesma coisa. O, uma volta desse fasor representa um evento. E esse evento ocorre o quê? Em um tempo. Ou, o tempo que esse fasor demora para dar a volta, que representa esse bloco oscilante, representa o quê? O período desse evento. Tá certo? A gente viu aula passada, ou retrasada, melhor dizendo, que se o meu objeto dá uma volta de 2π, isso aqui pode ser considerado como um evento. E se eu multiplicar esse 2π vezes a frequência, vai me dar o quê? Unidades de radiano por segundo. Portanto, eu posso definir a frequência angular como 2π vezes a frequência. Que é o quê? O número de eventos vezes 2π. Por que é vezes 2π? 2π representa o quê? Uma volta completa no meu fasor. Certo? Então, representa um evento completo. Então, ó, quantidade de eventos por tempo vezes 2π me dá a frequência angular. Ok? E ainda, eu sei que a frequência é igual ao inverso do período, eu ainda posso chamar aqui 2π sobre o período é igual ao quê? A frequência angular. Então, ainda, eu posso falar o quê? Ah, eu sei o período que essa mola oscila. Vamos calcular? Eu não tenho essa função aqui, que representa esta mola aqui, esse sistema massa-mola? Como que eu calculo o tempo que essa mola demora para sair de uma extremidade, ir para a outra e retornar na condição inicial? Como que eu calculo? Seguinte, a frequência angular do nosso exemplo é igual a π sobre 2 radianos por segundo. Então, se eu sei a frequência angular, eu sei calcular a frequência e também sei calcular o período. Vamos fazer aqui? Olha só. Π sobre 2. Isso é igual a quê? A 2π vezes a frequência. Vamos calcular a frequência primeiro. Olha só. Corta o π com π. Então, a frequência, olha só que interessante. A frequência vezes 2, estou fazendo essa continha aqui, ela é igual a quê? A meio. Isso implica que a frequência é igual a 1 sobre 4 Hz. Ou seja, a frequência é igual a 0,25 Hz. O que isso significa? Que meu, isso significa que meu bloquinho ligado à massa, ele faz o movimento de sair de uma condição e retornar, enquanto ele faz 0,25 eventos por segundo. Ah, mas isso aqui para mim não significa nada. Então vamos colocar isso em número inteiro? Olha só, 0,25 para virar um número inteiro, a gente multiplica por 4, né? Então, o que a gente tem? Vamos pegar aqui, só para vocês terem ideia de frequência. Seguinte, a frequência em Hertz, ela é dada aqui. 1 Hz representa um evento em um segundo. 0,25 Hz, que é 0,25 Hz, equivale a quantos segundos? Certo? Ou seja, se eu multiplicar cruzado aqui, nós vamos ter que x é igual a 4 segundos. Ou seja, se o objeto tem 0,25 Hz, ele faz um evento em 4 segundos. Ou seja, a minha molinha aqui, ó, ela sai de menos 0,2, vai até 0,2 e retorna a menos 0,2 em quantos segundos? Em 4 segundos. Tá certo? Então, isso aqui é o ponto de vista de analisar o quê? O que seria frequência? Ah, mas eu não quero saber frequência, eu quero saber período. O que é o período? Eu só não entendi Pode como falar. consegue os dados para fazer o cálculo da frequência. Essa fórmula? Isso, tipo, é fórmula, então? É fórmula. Olha aqui, ó. 2π é a frequência angular, tá vendo? Eu jogo aqui no lugar de ômega, eu coloco 2π, ó. Aplica aqui, ó. Simplesmente a aplicação da minha fórmula. Certo? Eu quero achar o F, ó.
ok? Eu posso... Introdutor de radiano por segundo? A unidade de frequência angular, o ômega, É. radianos por segundo, tá? Fazendo... Acontece que o radianos a gente não corta. A gente não consegue ter um artifício matemático falar que corta o radiano, a gente tira ele automaticamente, tá? É meio estranho, mas é a forma que colocaram unidades, né? No radianos, né? Para falar que são grandezas angulares, tá? Mas essas grandezas angulares estão relacionadas com o quê? Com a representação da oscilação da mola em um fasor. Simplesmente por isso. Tá certo? Pode falar. Quem foi a Ariane que falou? Acho que tá clareando, obrigada. Tá. Vamos fazer com um período aqui que você vai entender. Olha aqui, ó. O período, eu vou utilizar essa forma. Eu quero saber o tempo que minha molinha, que é essa aqui, ó, ela demora de sair daqui para cá. Ó. Tá certo? Eu quero saber esse tempo aqui. Tá certo? Ou seja, ela vai sair de menos 0,2, passar pela origem, ir até 0,2, passar pela origem e depois retornar a 0,2 de novo. Foi um evento completo. Eu quero saber quanto tempo ele demora. Olha só. Se eu sei que ômega é π sobre 2, então o que nós vamos ter aqui? 2π sobre o período é igual a quê? A π sobre 2. Certo? Então, corta ó, π com π. Então, o período, ó, olha só, vai dar 4 segundos. Ou seja, a minha molinha ela demora de sair de menos 0,2, ir até 0,2 e depois retornar a 0,2 de novo, negativo, demora 4 segundos. E é o que a gente viu aqui, ó. Ou seja, é um evento em cada 4 segundos. Então, a frequência de 0,25 Hz representa o quê? Ele faz um quarto do evento em um segundo. Ou, se eu quero falar em evento completo, ele faz um evento completo em 4 segundos. Tá certo? Então, essa que é a ideia nossa de quê? Representar a oscilação de um bloco, ou seja, com funções oscilantes, sendo que uma função oscilante pode ser representada por cosseno, e com isso eu consigo determinar a posição do objeto em qualquer instante, conhecendo o quê? A velocidade angular e conhecendo a fase dele, que representa o quê? A condição inicial de oscilação do meu sistema, ok? Vocês entenderam a ideia? O que você ainda pode definir? Pode definir a velocidade desse bloco. Não é nada que eu não tenha passado para vocês, eu passei para vocês, que a velocidade é igual a menos ômega vezes A vezes seno de ômega t mais φ. Eu passei essa aula para vocês. Acontece que eu reprevisei essa parte aqui para o MSI e também da aceleração. Eu vou pedir para que vocês vejam esse vídeo, o restante, tá? Eu vou falar, até tal tempo vocês não tiveram essa aula. É mais o quê? A apresentação dessa fórmula, certo? E com essa fórmula aqui, que é a fórmula da velocidade, a gente ainda pode definir a posição, né? Uma relação entre a posição e a velocidade. Eu passei também para vocês essa fórmula aqui, ó, que V sobre ômega A ao quadrado mais x ao quadrado é igual a ao quadrado. Isso aqui eu passei para vocês. Se vocês reverem a nossa aula passada e também a aula que eu vou publicar do MSI, a gente tem essa outra fórmula. O que ela significa? Se eu tenho a frequência angular e a amplitude, e para determinada posição, eu consigo calcular a velocidade dessa mola aqui, ó, em qualquer posição. Eu posso utilizar essas duas equações aqui, tá certo? Rony, só uma pergunta. Qual que é a diferença dessa frequência F que a gente fez e a frequência angular? Certo. A frequência angular, que é o ômega, que representa, é o quê? Representa uma frequência do fasor. Esse fasor representa o quê? O bloco em movimento. Por que eu tenho que ter frequência angular? Porque eu tenho que utilizar uma função matemática para representar a oscilação do bloco. Só que a função matemática é uma função trigonométrica, certo? Se eu tenho uma função trigonométrica, esse θ aqui tem que ser em unidades de radiano ou em graus, ok? Então, se o θ é dado em radianos, para deixar a unidade aqui toda interna em radianos, por exemplo, aqui dentro do parênteses tem que ser radianos, sabendo que ômega é dada em radianos por segundo, então eu tenho que multiplicá-lo por t, tá certo? Então, assim, o ômega, ele representa simplesmente o quê? A velocidade angular do fasor, que é a representação do quê? Do movimento desse massa-mola, desse bloco. É simplesmente a representação. Mas o que importa para nós mesmo, em termos reais, é o quê? É a frequência f e o período. Só que você consegue converter a frequência angular em frequência que a gente tem noção, né? Que é a frequência f. E você também sabe converter a frequência angular em período. Tá certo? Então, a frequência angular é simplesmente a frequência de o quê? De rotação do meu fasor. Lembrando que o fasor, ele representa o quê? O movimento periódico do meu bloco. Ok? Entendeu a ideia da frequência angular? Uhum. É porque a função cosseno, ela necessita de ser dada em radianos. Você não vê cosseno de 5. Você vê cosseno de 5 radianos. Daí você converte isso em graus, né? Por que você tem essa relação? Porque
A grandeza angular, ela é o quê? Periódica. Exemplo, 360, se você multiplicar por 2, vai dar 720. O cosseno de 720 é a mesma coisa que o cosseno de 360, que é a mesma coisa que o cosseno de zero. Ou seja, você tem que ter o quê? Uma relação matemática específica para a função trigonométrica. Basicamente por isso. Aí, nesse caso aqui, se relaciona porque, mesmo que esteja em tempos diferentes, o bloco vai estar no mesmo local. Tipo, isso. Vai ter condições em tempos diferentes que o bloco vai estar na mesma posição. Então tá bom. Certo? Pessoal, então vou encerrar por hoje. E eu vou lançar um exercício meio que dessa forma aqui. Ó. A gente vai trabalhar com essa função e você vai determinar onde o bloco está. Ok?